Interligados com Ju Gouveia. Oferecimento Supermercados Rex. Só no Rex você tem mais. Olá, estamos no 10º episódio do Interligados com Ju Gouveia, direto para o Lavras TV. E hoje, um dia muito especial, ao meu lado, Dr. Hélio Haddad Filho. Tudo bem, Dr. Hélio? Tudo bom, Jussara? Comigo tudo certo, e você? Estamos muito bem também. Te agradeço pela participação, pelo convite para participar aqui. E hoje o Dr. Hélio veio trazer um tema bem assim bacana para nós. Nós vamos falar sobre infertilidade. Mas antes, quem não conhece o Dr. Hélio, ele vai contar um pouquinho da trajetória de vida dele. Pode ser, doutor? Bem, não me preparei para isso, hein? Eu sou formado na Universidade Federal de Juiz de Fora, depois eu fiz a residência médica e especialização em ginecologia e obstetrícia, depois fiz a especialização em reprodução humana, vim para Lavras, estou trabalhando aqui desde 2003, então há pouco mais de 20 anos, e fiz meu mestrado na UFLA, estou terminando meu doutorado na UFMG, e sou médico ginecologista também da UFLA, médico preceptor, professor do Departamento de Medicina da faculdade lá da UFLA. Olha que bacana, doutor Hélio aí, muitos anos aí na área de medicina conosco. E o tema que ele vai falar hoje é o tema do seu doutorado, doutor Hélio, que é a infertilidade. Isso, a infertilidade é onde eu fiz a minha especialização, é a sub-área da ginecologia, onde eu fiz a minha residência médica e é o que eu trabalho há pouco mais de 20 anos. E o tema do doutorado é um assunto dentro da área da infertilidade, que é especificamente a síndrome dos ovários policísticos. Esse é o tema do doutorado, que é um assunto dentro da área da infertilidade, dentro da área da reprodução humana. E com as suas pacientes no seu consultório ou também lá na UFLA, como que é feita a investigação para descobrir a infertilidade na mulher? Sim. Primeiro, para a gente poder conceituar e entender o que é a infertilidade, é a ausência de gravidez em casais que estão tentando há pelo menos um ano, em mulheres até 35 anos. Em mulheres com mais de 35 anos, é definido como 6 meses. Se o casal tenta há mais de 6 meses e a gravidez não acontece, é definido então o conceito da infertilidade. Aí nós vamos para exames específicos para se detectar se há um problema identificado, se o problema é masculino, se o problema é feminino. Às vezes o problema é nos dois, tanto algo masculino como algo feminino, e às vezes a gente não encontra o problema. Existem casos de infertilidade, chamada infertilidade sem causa aparente, onde apesar de todos os exames realizados, a gente não consegue identificar onde está a causa da dificuldade. E mesmo assim, esses casais às vezes levam anos e anos sem conseguir engravidar. Então nós temos que investigar as trompas na mulher, o útero, os ovários, a ovulação, se ela tem endometriose, temos que mudar hábitos de vida na mulher e temos que no homem fazer basicamente o exame de espermograma. Então esses são os exames básicos, ultrassonografia, raio-x, dosagens hormonais, exames de sangue e espermograma. São os exames básicos para a gente tentar encontrar a causa do problema. E a parte da infertilidade masculina? Aí, no caso, o problema é com o homem. Aí, o senhor que faz o tratamento também, ou no caso, ele teria que procurar um médico adequado para a área dele, no caso? Na maioria das vezes, o tratamento acaba sendo feito em conjunto com o urologista. Então, existem urologistas especializados também na área da reprodução humana. Quando, na investigação do casal, eu identifico que o fator é masculino, eu sempre encaminho para o urologista para ele fazer uma avaliação e tentar descobrir a causa. Se ele descobre a causa, ele tenta fazer o tratamento. Se ele não descobre a causa, o que acontece com muitos homens, a gente tem que lançar a mão de um tratamento para aquele casal engravidar, mesmo sem resolver o problema que está levando àquela dificuldade. Então acaba sendo um tratamento junto. O urologista e o ginecologista especializado na infertilidade.
É um conjunto, então. Exatamente. E o diagnóstico, né, de infertilidade significa que a mulher nunca vai conseguir engravidar? Isso é uma dúvida importante. Não significa. Infertilidade é a redução da taxa de fertilidade que o casal tem. A esterilidade, antigamente a infertilidade conjugal era chamada de esterilidade conjugal. Esse termo é muito antigo, hoje não é usado mais. Esterilidade é quando o homem ou a mulher não podem absolutamente ter filhos. Por exemplo, quando a gente realiza um espermograma num homem e vem lá ausência de espermatozoide. É uma condição chamada azospermia. A azospermia, geralmente, ela é irreversível e aí sim dá uma esterilidade naquele homem. Mas a maioria das vezes a gente encontra uma infertilidade, que é um fator que reduz a chance de engravidar, mas não zera por completo a chance da gravidez acontecer. E só as mulheres são inférteis ou os homens também? Não, os homens também são. As mulheres, elas respondem por pouco mais de 50% dos casos. E os homens, pouco menos de 50%. É quase que meio a meio. Ou seja, na prática, quase a metade das vezes a causa é feminina, um pouco mais da metade, e um pouco menos da metade a causa é masculina. E o importante é que tem situações em que a gente detecta problema nos dois, como eu disse. A infertilidade mista é quando o homem tem um fator que dificulta e a mulher também tem. Por isso que a investigação é sempre do casal. Por isso que não adianta apenas fazer a investigação da mulher e encontramos um problema. Aqui está a causa do casal não engravidar. E esquecemos de avaliar o fator masculino. Às vezes existe o fator feminino e o masculino ao mesmo tempo. Interessante, doutor. E existem mudanças de estilo de vida também, né? Que podem ajudar a aumentar ali as chances das mulheres para elas engravidarem também. É isso, doutor? Sim, isso é muito importante hoje. Principalmente nos dias atuais, em que todo mundo procura ser saudável, todo mundo procura uma prática de uma atividade física, procura hábitos de vida saudáveis. É importante sempre lembrar que os hábitos de vida estão diretamente relacionados à fertilidade. Por exemplo, o peso, nós sabemos que a obesidade, quando tanto o homem quanto a mulher tanto o homem quanto a mulher, quando um deles está acima do peso ideal, quanto mais distante do peso ideal, mais ocorre a dificuldade para engravidar. Então, praticar atividade física tem benefícios já comprovados, não ser sedentário, não fumar, não usar drogas, não ingerir álcool em quantidades grandes, aquele álcool social, aquela cervejinha de vez em quando, isso não vai causar dificuldade para engravidar, mas o casal não pode abusar desses hábitos. Qualidade boa de sono, nós sabemos que o sono é fundamental, as 7, 8 horas de sono que todo adulto deveria ter, infelizmente hoje a maioria não tem, isso interfere na fertilidade, tanto para o homem quanto para a mulher. Alimentação saudável, como eu disse, redução de gorduras, de frituras, redução de açúcar, ansiedade, fatores emocionais hoje são, muitas vezes a gente não acha nada, a gente não identifica nada de errado no casal, mas é um casal extremamente ansioso, que trabalha demais, que estressa muito. Então isso compromete a produção de espermatozoides por parte do homem, isso compromete a ovulação por parte da mulher. E olha que interessante, eu falei de atividade física, fundamental a prática, mas o excesso de atividade física, naquelas mulheres que são fissuradas nisso, também atrapalha, também compromete a ovulação e pode fazer com que a mulher pare de ovular. Então, o teor de gordura corporal, ele precisa ter um mínimo. Se a mulher está abaixo daquele teor mínimo de gordura corporal, isso também compromete a ovulação e pode também dar dificuldades para poder engravidar. Olha só, essa parte eu não sabia. Sim. Eu penso assim, uma mulher fitness ali, da academia, no caso teria uma chance maior de poder engravidar do que uma pessoa com sobrepeso. O saudável é o que é confundido muito nos dias de hoje, né? Deve ser o equilíbrio. Não desequilibrar para nenhum dos lados, nem a ausência de atividade e nem aquela atividade em excesso. E qual o sinal? Como saber se a atividade física na mulher está em excesso? Se ela é uma mulher
que tem os ciclos menstruais regulares, de repente começa a exagerar muito na prática de atividade física, perder muito peso e as menstruações começam a sumir. A menstruação começa a vir a cada 40 dias, 45, 60 dias, sem nenhuma outra causa para isso, pode ser o excesso de atividade física que está causando. Interessante, bem interessante mesmo. E quais são as principais causas da infertilidade no sexo feminino? No sexo feminino nós temos 3 principais. A endometriose, que é uma doença crônica, uma inflamação crônica que a mulher tem, geralmente é descoberta ali entre os 20 e os 30 anos de idade. Infecções ginecológicas, aquela infecção que um dia teve lá na adolescência, ou muito antes de tentar engravidar, aquela infecção pode gerar como sequela uma dificuldade para engravidar. E os problemas ovulatórios, dentre esses a síndrome dos ovários policísticos. Então talvez sejam hoje as 3 principais causas. A endometriose, sequelas de infecção, que podem comprometer o funcionamento das trompas, e a síndrome de ovário policístico, que compromete a ovulação. E a mulher muitas vezes para de ovular e ela precisa de um tratamento para voltar a ter os ciclos ovulatórios. Então, eu vou falar um pouquinho de mim, então, né? Que eu tenho 44 anos, quando o doutor Hélio toma uma aguinha. Eu tenho 44 anos e há 15 anos atrás, o doutor Hélio descobriu que eu tenho útero bicorno. Isso atrapalha também a mulher engravidar, doutor Hélio? Sim, as malformações uterinas, apesar de não serem parte do grupo de problemas mais comuns que levam à infertilidade, mas elas são patologias também frequentes. Existem vários tipos de malformação uterina, o útero bicorno é um deles. O útero bicorno, ele está sim associado a uma maior dificuldade para engravidar, a maior risco de aborto se a mulher engravida e a maior risco também de parto prematuro. Não é a malformação uterina mais grave no sentido de levar à infertilidade, mas se comparado a uma pessoa que não tem essa malformação uterina, há uma maior taxa sim de dificuldade para engravidar e maior taxa de, se engravidar, maior risco de aborto e de parto prematuro. Entendi, doutor. E os problemas de fertilidade, eles são hereditários? Existem sim, como um exemplo que eu dei, a endometriose. A endometriose, a mulher que tem na família mãe ou irmã com endometriose, ela tem no mínimo 2 vezes mais risco de ter chance de ter endometriose também. Então, endometriose, os próprios problemas hormonais, como a síndrome de ovário policístico, tudo isso tem fator hereditário. Mas não é assim um fator hereditário muito longe. A minha tia-avó tinha endometriose, eu tenho chance de ter de novo? Às vezes a paciente pergunta, não. Aí o risco é praticamente igual de qualquer pessoa. Agora, problemas ginecológicos na mãe ou problemas ginecológicos em uma irmã, alguns deles associados à infertilidade, podem sim aumentar o risco da mulher ter. Endometriose é um deles, mioma é outro deles, adenomiose é uma doença ginecológica muito comum hoje, que causa dor menstrual, aumento de fluxo menstrual, está associada à infertilidade, são patologias que têm esse componente hereditário. Então, se a mãe ou a irmã apresentaram, essa mulher tem um risco um pouco mais alto de apresentar. E doutor, como eu vou colocar como se fosse eu, viu pessoal, que eu sei que vocês estão aí. Como que eu vou saber a hora certa de procurar uma assistência? Isso é muito importante. Muito importante por quê? Porque hoje há um adiamento da gravidez. Muitas mulheres optam por questões pessoais, profissionais, inúmeros pontos, inúmeros motivos que levam a isso. Muitas mulheres adiam a gravidez para depois de 38, depois de 40 anos. Então, quando a mulher tenta engravidar e não consegue, ela deve procurar o especialista. Agora, por quanto tempo, né? É recomendado que as mulheres até 35 anos que querem engravidar e passam a tentar engravidar, se elas não têm nenhum problema, se não há nenhuma doença ginecológica já identificada durante a vida, elas simplesmente começam a tentar engravidar. Após a consulta pré-concepcional, está tudo certinho, tudo ok, ela vai tentar engravidar. Até 1 ano é o tempo normal que essa mulher deve esperar. Depois de 1 ano,
ela deve procurar o seu ginecologista e o seu ginecologista deve pelo menos pedir essa investigação básica e encaminhar para um profissional que trabalhe com a área de reprodução. E se a mulher tem mais de 35 anos, entre 35 e 38 anos, não é recomendado que ela espere tanto tempo, porque a idade é um dos maiores vilões para a fertilidade. Então, mulheres com mais de 35, 6 meses deve ser o tempo que ela deve tentar. Se após 6 meses a gravidez não aconteceu, esse casal deve procurar um atendimento especializado. E se a mulher tem mais de 38, 39, 40 anos, não deve esperar. Ela já deve procurar um profissional antes, para que exames específicos sejam feitos antes dela começar a tentar engravidar, porque a gente sabe que um dos maiores fatores, como eu disse, que dificultam a ocorrência da gravidez é a idade. Então, falando da idade, né, vamos falar um pouquinho dos 40 a mais, né? Quais as razões, né, que é difícil engravidar após os 40 anos? Isso é uma pergunta muito frequente em consultório, isso é um motivo de muita consulta, muitas pacientes vão consultar hoje com mais de 40 anos querendo a gravidez. Então, o principal fator está ligado ao óvulo. Toda mulher quando nasce, embora essa teoria, existem algumas teorias já que estão tentando mudar isso um pouquinho, mas até hoje a teoria aceita é que todas as mulheres já nascem com o número de óvulos que ela vai ter durante a vida. Todos esses óvulos, ainda imaturos, estão nos ovários. E desde o nascimento, esses óvulos já começam a reduzir. E eles vão reduzindo, 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 até a mulher fazer a menopausa. Então, uma das causas é a redução do número de óvulos. Agora, uma mulher com 40 anos, 41, 42, muitas vezes ela tem um número grande de óvulos ainda. Só que a qualidade dos óvulos cai com a idade, para toda mulher. A qualidade é máxima, vamos dizer assim, aos 30 anos de idade. Dos 30 aos 35 cai um pouco, e dos 35 para frente, essa qualidade e a quantidade dos óvulos já começa a ficar muito comprometida. Por isso que a fertilidade é máxima aos 30, cai um pouco até os 35 e começa a cair de maneira mais significativa já a partir dos 35 anos. Então essa pergunta eu escuto. Então eu posso esperar até que idade para engravidar? Nós não conseguimos ainda prever isso. Cada mulher vai ter esse comprometimento mais ou menos diferente de uma para outra. Tem mulheres que fazem a menopausa precoce antes dos 30 anos de idade. Então eu não posso nunca afirmar com que idade ela vai fazer a menopausa, a gente não consegue fazer isso. Não existe exame específico que eu consigo dar essa resposta para a paciente. Do ponto de vista da fisiologia, a melhor época é até ali entre 30 e 35. Depois a gente já sabe que há um comprometimento sim da fertilidade. E se a mulher ali já entra naquele estágio de pré-menopausa, aí ela não consegue engravidar de jeito nenhum? Na pré-menopausa, esse é um termo até difícil, porque a pré-menopausa pode durar anos, né? Quando a mulher começa a ter as modificações, começa a ter sinais de que a menopausa está prestes a chegar, esse prestes a chegar pode ser em 6 meses, 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Aí sim existem alguns exames que a gente pode fazer e mostram, olha, você já está caminhando para uma menopausa, mas ainda resta tempo para engravidar, você ainda pode engravidar e às vezes é indicado até um tratamento para poder acelerar essa gravidez acontecer. Mas muitas vezes esse diagnóstico de pré-menopausa já está muito perto e aí é mais difícil a gravidez acontecer. Nossa, doutor, e nós sabemos que hoje em dia a ansiedade atrapalha em tudo. E é um problema para quem tem o objetivo de engravidar também? É um problema. A ansiedade hoje é o mal do século, né? No mundo. No Brasil, o Brasil é um dos países com um dos maiores índices de ansiedade do mundo. E a ansiedade compromete, sim, produção de óvulo, a ansiedade compromete a qualidade do óvulo, a ansiedade compromete muito a produção de espermatozoides por conta do homem. Então, a ansiedade, por mexer com neurotransmissores dentro do organismo, por mexer com produção hormonal, tanto no homem quanto na mulher, pode sim levar à dificuldade para engravidar e muitas vezes é a única causa do casal não conseguir a gravidez.
E o senhor acha assim, quem toma remédios para controlar a ansiedade atrapalha também na gravidez? Como tudo deve ser equilíbrio, o uso de ansiolítico também pode comprometer. Pode comprometer como? Em homens, por exemplo, pode comprometer a ejaculação, pode comprometer a produção dos espermatozoides. E em mulheres pode comprometer muito a libido. Então, a partir do momento que usa um medicamento que reduz a libido, isso acaba interferindo na sexualidade do casal e, às vezes, essa interferência na sexualidade pode fazer com que o casal pare de ter os encontros, né, o namoro, e a dificuldade para engravidar, às vezes, é em função disso. Então, tudo deve ser equilibrado e, às vezes, o excesso de um tratamento também pode desequilibrar a fertilidade. E os tratamentos de infertilidade são garantia de gravidez? Infelizmente, não. Não? Isso é uma pergunta que também a gente escuta todos os dias. Quando indicamos um tratamento, o casal pergunta, qual a chance? Eu vou fazer esse tratamento, às vezes um tratamento complexo, às vezes um tratamento caro, eu vou ter 100% de chance? Isso, infelizmente, não acontece. Se a gente pensar num tratamento hoje mais complexo, que é uma fertilização in vitro, o bebê de proveta, a fertilização in vitro, se o casal tenta fazer uma tentativa, ele tem, na melhor das hipóteses, 60%, 65% de chance de conseguir a gravidez, fazendo uma tentativa. Hoje, existe o congelamento de embriões que permite com que o casal tente outras vezes aquele mesmo tratamento. Essa chance aumenta. Essa taxa de gravidez é cumulativa e pode chegar até mais de 90% se o casal tenta mais de uma vez. Mas nunca, é uma resposta que eu gostaria de dar e espero que um dia a medicina reprodutiva consiga propor um tratamento e falar que o casal vai ter 100% de chance de engravidar, mas ainda isso não acontece. E quais são os tratamentos para infertilidade? São vários, né, doutor? São vários. São dezenas de possibilidades de tratamento, mas que basicamente se dividem em grupo, que é o chamado grupo dos tratamentos de baixa complexidade e o grupo dos tratamentos de alta complexidade. O grupo dos tratamentos de baixa complexidade, ele envolve tratamentos que vão estimular a ovulação da mulher, envolve a monitoração dessa ovulação através de um ultrassom especializado. A gente consegue ver o momento que a mulher vai ovular, o dia que ela vai ovular e, em muitos casos, programar a hora exata da ovulação e o casal vai namorar naquele momento. Então, esse é um grupo de tratamento de baixa complexidade, indicado para mulheres novas, para mulheres que estão há pouco tempo tentando e não conseguem, para mulheres onde a gente identifica que o problema é a ovulação, como por exemplo a síndrome de ovário policístico. E existe o grupo dos tratamentos de alta complexidade, que envolve a maioria dos casos de fertilização in vitro. A fertilização in vitro hoje é o tratamento que vai dar a máxima chance para um casal de conseguir a gravidez, não é 100%, mas é a chance maior que se consegue. A fertilização in vitro pode ser usada com os próprios óvulos, pode ser feita com óvulos doados, pode ser feita com sêmen doado, tudo dependendo do motivo que indicou o casal a fazer aquela fertilização. A fertilização basicamente é estimular a formação de vários óvulos, todos aqueles óvulos são retirados do ovário, do organismo da mulher, e no laboratório é feito o procedimento de fertilização, onde cada espermatozoide é colocado dentro de cada óvulo. Aqueles embriões eles precisam crescer por 5 dias e a partir dali aquele embrião está pronto para ser transferido para o útero da mulher. Geralmente ele é congelado e 1 mês, 2 meses depois o casal volta para fazer a transferência do embrião. Então essa é a fertilização in vitro. E doutor, atualmente esses tratamentos são feitos aqui em Lavras? Praticamente todos eles, Jussara, são feitos aqui. A maioria deles feito aqui mesmo, todo o tratamento do início ao fim. E nos casos das modalidades de fertilização, eu trabalho junto com outras clínicas maiores, uma em Ribeirão Preto, uma em Belo Horizonte, e eu faço todo o acompanhamento da paciente aqui, e o casal apenas vai a uma dessas cidades, a depender do local que o casal escolhe,
ou Belo Horizonte ou Ribeirão Preto. São duas clínicas, das melhores clínicas do Brasil, da América. E o casal, no dia de tirar os óvulos, o casal vai a uma dessas cidades. A equipe de lá fica responsável por fazer o procedimento da coleta dos óvulos e a fertilização é feita usando o laboratório de lá. Então o casal vai apenas um dia para fazer isso e um mês depois, por comodidade, o casal volta para poder fazer a transferência daquele embrião. Então eu fico como médico responsável pela paciente, acompanho ela do início ao fim, mas eu utilizo o laboratório dessas duas clínicas, que são dos laboratórios melhores, com maior tecnologia, equiparado a países de primeiro mundo. E o pessoal sempre fala assim, eu vou tentar engravidar com o Dr. Hélio. Mas se vier gêmeos, qual é o risco de vir gêmeos? Todos os tratamentos, o risco é aumentado para gravidez gemelar. Hoje, a medicina avança no sentido de aumentar a chance da gravidez acontecer e reduzir a chance de ser gravidez múltipla. Que é muito bonito ver, né? É muito bonito ver no colo de uma mãe 2 bebezinhos, mas é gravidez de risco, é gravidez com índice muito alto de problemas, de complicações, de prematuridade. Então o objetivo dos tratamentos não é engravidar de 2 nem de 3, o objetivo é engravidar de 1, mas a gente tem aumento, às vezes de 5, 10, 20% de chance de vir uma gravidez gemelar se comparado a uma pessoa que não fez o tratamento. Por mais que se diminua esses riscos, por mais que hoje a gente tente reduzir os riscos, por exemplo, até há poucos anos atrás, poderia transferir, dependendo da idade da mulher, até 4 embriões de uma vez para o útero. Hoje esse número reduziu. Hoje a gente tenta transferir 1, no máximo 2, na imensa maioria das vezes, para que a chance da gravidez exista, só que o risco de uma gravidez gemelar, para que ele seja diminuído. E doutor, o senhor que trabalha já há anos, né, com a infertilidade, hoje em 2024, qual tratamento é mais indicado, no caso, para as mulheres? Quais são, assim, o que a mulher chega no seu consultório, o que é mais feito hoje em dia? Assim, o que tem mais de moderno na parte de infertilidade? Isso depende muito do problema. Como eu citei a síndrome de ovário policístico, inclusive o tema do meu doutorado, a síndrome de ovário policístico, apesar de muito frequente, ela é uma das patologias que exigem o tratamento, às vezes, mais simples possível. Na maioria das vezes, as mulheres com síndrome de ovário policístico, elas vão engravidar com um simples tratamento de usar um comprimido para estimular a ovulação. E nós monitoramos a ovulação, programamos o dia da ovulação para o casal namorar. Simplesmente isso. Isso resolve cerca de 80%, 90% dos casos de síndrome de ovário policístico. Já os casos, por exemplo, de uma endometriose avançada, em mulheres com mais de 37, com mais de 38 anos, a gente já tem que partir, na maioria das vezes, direto para a fertilização. Então, a depender do problema, não adianta insistir em tratamentos mais simples. A mulher perde tempo, ela fica mais velha, às vezes leva 1, 2, 3 anos fazendo tratamento simples, sem o acompanhamento especializado, sem o acompanhamento do profissional mais indicado para acompanhar, e ela perde tempo. Então ela tinha 37 e quando vai para a consulta ela já tem 40, e na verdade ela levou 3 anos fazendo tratamentos com baixa chance de dar certo, e aos 40 anos essa chance, mesmo com a fertilização, ela já diminui. Uma mulher com 30 anos fazendo uma fertilização, como eu disse, ela tem quase 70% de chance de engravidar no primeiro tratamento. Com 40 anos, é 20% essa chance, mesmo fazendo uma fertilização. Então, a idade é o fator mais importante para engravidar, seja por gravidez natural ou seja através de qualquer tipo de tratamento. E falando também da parte financeira, é um tratamento caro? O SUS cobre alguma parte? Como que é feito, doutor? O SUS cobre parte do tratamento, só que há uma limitação muito grande. No estado de Minas Gerais inteiro, praticamente apenas no Hospital das Clínicas, em Belo Horizonte, é feito tratamento pelo SUS. É um dos poucos hospitais do Brasil onde é feito o tratamento completo pelo SUS. O tratamento completo que eu digo, desde uma simples indução de ovulação até uma fertilização in vitro. Só que mesmo na fertilização in vitro, o custo não é
todo pelo SUS. O casal tem que contribuir em parte desse custo, como na compra dos medicamentos, e há uma fila muito grande. Se a gente hoje vai encaminhar uma paciente para fazer pelo SUS, ela está levando em média 2 a 3 anos para conseguir a primeira consulta. A partir do momento que ela é atendida a primeira vez, o tratamento flui, mas são 2 a 3 anos para conseguir essa consulta. São pacientes do Brasil inteiro, para pouquíssimos lugares no Brasil, que fazem o tratamento pelo SUS. Nossa, é muito demorado mesmo pelo SUS. É um tempo muito grande. E aqui em Lavras, o senhor atende aonde, doutor? Eu atendo no meu consultório, na Clínica Haddad, atendo na AMIR, que é uma clínica de atendimento ginecológico, obstétrico e pediátrico, já muito tradicional aqui em Lavras, e atendo na universidade. Lá nós temos um ambulatório que atende especificamente as alunas, né, os alunos. É um atendimento gratuito, é um atendimento muito interessante. É um atendimento da Universidade Federal de Lavras, da qual eu já sou médico há exatos 20 anos. Desde quando eu cheguei aqui em Lavras, eu passei no concurso, entrei na universidade, estou lá até hoje. Então, tem todos esses locais para atendimento. Inclusive, doutor, eu vou até puxar um pouquinho de sardinha para o meu lado, né, gente? Porque já fui secretária do Dr. Hélio, para quem não sabe, viu? Para as nossas seguidoras aí, telespectadoras. Quando eu cheguei em Lavras, logo que eu casei, fui trabalhar na AMIR. E fui secretária ali do Dr. Hélio Filho, do Dr. Hélio Pai, do Dr. Cássio, que é a família inteira trabalhando junto. E isso é muito bonito, né, doutor? É assim que vem de geração, vem do seu avô, que era o Dr. Orlando, né? Que fez a maternidade, depois do seu pai, e vocês, os filhos também, que todos trabalham juntos. Exatamente. Pelo menos em algum momento do dia, quase todos os dias da semana, a gente consegue se encontrar ali na correria do trabalho, ao menos tomar um cafezinho, conversar rapidamente. Tem semana que não dá tempo, né? Conta todo dia, não. Às vezes passa 1, 2 semanas sem nem falar oi pela correria, mas isso é uma honra muito grande ainda conseguir trabalhar com o irmão, com pai, com mãe, com outros também. Irmãos que também trabalham na clínica em áreas diferentes, além da medicina. Como eu trabalhei lá há quase, acho que uns 2 anos ali, é um ambiente muito agradável, muito familiar, porque eu, por exemplo, nasci na clínica que era do avô do Dr. Hélio. Aí depois, passados lá os seus 20 anos, estava eu lá trabalhando na clínica onde era a maternidade. O senhor tem ali, em média, quantos nenéns nasceram ali na época da maternidade do Dr. Orlando? Eu não sei te falar isso. Nossa, isso aí é uma pergunta para o meu pai. Mas só ele deve ter feito uns 20 mil partos ali, ou mais do que isso. Então, durante uns 30, 40 anos, 90% dos bebês que nasciam na região toda nasciam lá. E há 20 e poucos anos o hospital fechou, mas continua funcionando a clínica e, se Deus quiser, ainda vai por muito tempo. Com especialistas ali altamente qualificados. Tem várias áreas também. Tem o Dr. Hélio Filho, né, que trabalha na parte de infertilidade. Tem o Dr. Cássio, que ele é mastologista também, o seu irmão, né? Isso. Tem o Dr. Hélio Haddad Pai também, que ele é geral, também na parte ginecológica, né, doutor? A gente tem ali a ginecologia, a obstetrícia, tem a reprodução humana, tem a mastologia, tem a gravidez de alto risco, tem a pediatria, tem a nutrição, tem a clínica médica. Então é o acompanhamento ali bem integral à saúde da mulher e das crianças. E lá na AMIR também tem a parte também de ultrassonografias também, né? Que a paciente que vai lá para poder fazer o tratamento para infertilidade, já tem a parte do ultrassom que é feito lá mesmo, né, doutora? Sim, nós temos vários profissionais ultrassonografistas que atendem não somente as pacientes que são atendidas por nós, mas pacientes da região inteira e profissionais especialistas em ultrassom de mama, em ultrassom geral, em ultrassom ginecológico, ultrassom obstétrico, em ultrassom de gravidez de alto risco e em ultrassons da área de reprodução humana, como é, no caso, sou eu o profissional que faz esses ultrassons. Mas tem aí uma equipe grande, ampla e extremamente competente e capacitada. Então tá aí, pessoal, olha só, quanta notícia boa que nós trouxemos hoje para vocês, né? Que existe tratamento sim para infertilidade, para vocês que perguntam para mim, Justo está com 44 anos, não vai engravidar? Tem várias chances hoje da mulher engravidar. O Dr. Hélio está aí para poder ajudar você, mulher aí que está a mais dos 40, né?
a ter aí o seu neném, a ter uma gravidez aí saudável, com qualidade de vida. O Dr. Hélio está aqui para poder trazer a solução para você. Dr. Hélio, queremos agradecer muito por ter aceito o nosso convite de estar aqui. Confesso que o Dr. Hélio é muito ocupado, viu? Então aproveitem essa entrevista, né, doutor? Eu que te agradeço, é um prazer muito grande poder falar sobre isso, que é a área da medicina que eu mais gosto, que eu mais trabalho, e estou sempre à disposição a qualquer casal que queira consultar ou tirar qualquer dúvida. Nós somos todos ali sempre muito abertos a isso. Eu agradeço muito o seu convite. Nós que agradecemos, parabéns pela sua profissão, que eu acho que é incrível, que é colocar vidas ao mundo. Que Deus continue abençoando o senhor com as suas mãos ali poderosas, né? Que já fez tanto nenenzinho nascer, que às vezes não tinha chance nenhuma, o senhor trouxe ao mundo. Que Deus continue te abençoando bastante. E muito obrigada por nos ceder aí um pouquinho do seu tempo para essa entrevista, doutor. Eu que te agradeço. E nós somos sempre apenas instrumentos de Deus, né? Deus sempre comanda tudo e nós tentamos aqui fazer um pouquinho da nossa parte. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Então, o 10º Interligados com Ju Gouveia encerra por aqui. Já fique ligadinho aí no nosso YouTube Lavras TV, no nosso Facebook Lavras TV e no Instagram também Lavras TV, que a qualquer momento nós vamos chegar aí com notícias atualizadas para você. Até a próxima!